Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Renata e hoje eu vou mostrar para vocês a ferramenta de análise dos preços mais importante para os traders, os Candlesticks. Então, roda a vinheta e vamos embora para mais um conteúdo. Como foi dito, os Candlesticks são as nossas ferramentas de análise de preço mais importantes no gráfico, ok? Por quê? Porque é através da psicologia dos candles que a gente consegue entender a real intenção dos players. A gente consegue interpretar o que é que o player está querendo quando ele chega numa determinada região. Então, os candles, eles são formados por estruturas. Quais são essas estruturas? Nós temos aqui do nosso lado esquerdo um candle comprador, certo? Esse candle comprador, como vocês podem observar, ele tem um corpo grande, tá? Esse daqui seria um exemplo clássico do nosso candle de força elefante, ok? Onde a sua abertura inicia aqui embaixo, a sua mínima, que foi a mínima de preço que ele chegou a atingir, tá? Aqui a sua região de fechamento, aqui em cima, e aqui logo em cima a máxima de preço atingida. Percebam que o mesmo acontece com o nosso candle vendedor, só que agora a abertura do preço do candle vendedor é o oposto da abertura do preço do candle comprador. A sua abertura se inicia aqui em cima, ok? Aqui nós temos a máxima de preço atingida, também temos o seu fechamento aqui embaixo e a mínima de preço atingida, certo? Entendam que essa é a estrutura dos candles, uma das informações mais importantes que vocês vão precisar para fazer os seus trades. Eu vou mostrar logo após no gráfico os exemplos para a gente observar as intenções dos players em determinadas regiões. Outra regra básica dos candlesticks são os seus spreads, tá? O spread é o tamanho do candle, o quanto ele conseguiu se afastar da sua abertura, o distanciamento do preço. Quanto maior o spread desse candle, maior é o sentimento daquele mercado, maior é a sua força, é o que a gente chama de candle elefante. Quando esses candles eles são menores, geralmente eles estão dentro de regiões de consolidação, aquelas regiõezinhas lateralizadas do gráfico. Isso mostra uma maior volatilidade do preço, tá? É um sentimento de fraqueza do mercado. Também temos o nosso candle doji, que é aquele candlezinho que se localiza principalmente nas regiões de máximas e mínimas do dia, tá? Que são os nossos pontos de retorno e nossos pontos de parada. Esses candles, eles mostram muito um sentimento de indecisão, mas geralmente eles levam a uma reversão. Outra regra básica está no tamanho do pavio do candle. Quanto maior o pavio, maior o sentimento de defesa, tá? E o pavio, ele mostra pra gente o quê? Um indicativo de mudança de sentimento do mercado, certo? Isso mostra que o mercado ele encontrou um pontozinho ali de provavelmente uma acumulação, tá? Para dar início a uma reversão. Ok, pessoal? Então, o pavio, ele no candle comprador, ele vai ser na parte inferior, como vocês podem observar aqui. O pavio, ele vai ser na ponta inferior. Já quando temos um candle vendedor, o pavio vai ser na ponta superior. O que mostra que esse candle, ele já foi todo vermelho, mas ele recebeu uma grande defesa dos compradores e deixou esse pavio ficando com um spread desse tamanho, tá? Isso mostra uma grande defesa, ok?
Eu queria também deixar um adendo para vocês que não se apegue a nomes, padrões de nomes, tá? É um candle, bebê abandonado, estrela cadente, um martelo. Por quê? Porque você vai ter muito decoreba e decoreba não leva ninguém a lugar nenhum. Você tem que saber aprender a ler um candle. O candle, ele fala com a gente, ele mostra qual é o sentimento do mercado. Ele diz, eu tô subindo, eu tô descendo, agora eu vou dar uma parada, eu tô cansado, tá? Agora eu tô indeciso. Então, quando você começa a ter essa leitura básica do candle, você mata uma chave, tá? Você mata uma chave. Para quê? Para que você possa unir junto com outros conceitos as informações. Entenda que o trade não é uma virada de chave, eles são várias viradas de chave, tá? Então a gente vai pegando vários conceitos, conceito de candle, conceito de suporte e resistência, conceito de linha de tendência, conceito de regiões de oferta e demanda, tá? E aí a gente começa a unir esses conceitos e forma um contexto. Ok? Para quê? Para que a gente possa chegar lá no gráfico e ver todos esses conceitos acontecendo e a gente tome uma decisão. Então, vamos embora lá para o gráfico que eu vou mostrar para vocês na prática como é que a gente faz uma leitura. Ok? Vamos lá! Mas antes, eu gostaria de pedir a vocês que deixem aquele like, compartilhem aí com mais pessoas, ajuda o nosso canal a crescer, beleza? Então, pessoal, gostaria de mostrar para vocês o seguinte aqui no gráfico. Entendam que a gente tem os conceitos de suportes e resistências. Então, quando o mercado ele chega numa região de suporte, tá? O mercado não consegue mais produzir novas mínimas, tá? Percebam que, os fechamentos acontecem, né, nessa região de preço. Então o mercado ele não tem mais apetite em vender nesse momento. Então aqui a gente chama de região de demanda, onde nós temos um apetite maior na ponta compradora. Então percebam, aparece aqui pra gente nessa região, olha o que é que aparece, um candle de força de defesa, tá? O que esse candle quer dizer para a gente quando ele aparece num ponto de suporte? Ele mostra um indicativo de mudança de sentimento. Opa, o mercado ele tinha uma aptidão vendedora, vinha descendo e chega um momento que ele freou. E quando ele freia, ele sente a defesa dos compradores nessa região que empurra o preço de fechamento para cima. E a partir daí, a gente começa a observar o quê? Que aqui a gente tinha a abertura desse candle vermelho, que é o candle vendedor. O seu fechamento foi nessa região. Para que a gente tivesse continuidade do movimento vendedor, nós teríamos que ter fechamentos em regiões aqui abaixo, para dar continuidade. Mas é o que o mercado faz? Ele sente esse suporte e começa a produzir o quê? Aberturas e fechamentos, dando sequência a um movimento de alta, tá? Então, nós temos o quê? Fechamentos acontecendo, em sequência na região superior, mostrando uma continuidade do fluxo comprador, ok? Então, essa leitura a gente consegue ver através das aberturas e dos fechamentos do mercado, dos candles. Aqui, a gente já consegue ver o que? Um candle doji, que é aquele que a abertura e o fechamento é na mesma região de preço. O que que acontece com esse doji? Tá? Bom, ele abriu e fechou na mesma faixa de preço. Ele mostrou que ele está indeciso. Se ele está indeciso, ele tanto pode subir como ele pode descer. Mas, geralmente, quando ele acontece em regiões próximas a regiões de quê? De resistência, ele mostra um indicativo de fraqueza na continuidade de um movimento anterior, que seria do movimento de alta.
E aí o mercado ele começa o quê? A realmente produzir uma pequena inversão de movimento, certo? Então o mercado ele começou a cair aqui nessa região. E observem que o preço de fechamento desse candle anterior a esse aconteceu nas partes inferiores. E o mercado faz o quê? Produz um movimento contrário. Novamente aparece para a gente um candle doji, onde ele faz o quê? Uma reversão do movimento. O mercado está indeciso, não sabe para onde vai, mas nesse momento ele toma uma decisão e o seu fechamento acontece acima do fechamento anterior, produzindo fechamentos em sequência na parte superior dos candles, certo? Então, pessoal, é dessa forma que a gente consegue ter a leitura dos candles. Na próxima aula eu vou falar sobre os candles gatilhos, que são os candles que vão aparecer como um sinal de reversão em regiões importantes do gráfico, tá? Então não perde a próxima aula. Curte essa aula aqui, compartilha aí com seus amigos traders que também estão iniciando e têm dúvidas sobre esse conteúdo. Me segue lá no Instagram, o link está aqui embaixo. E eu conto com vocês para a gente chegar aí à nossa meta de 1.000 de inscritos. Beleza? Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!